Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 6º episódio do CrescerCast. Hoje a gente tá aqui com a Pri e com a Lívia, que elas vão falar um pouquinho sobre maternidade com a gente, já que passou aí o Dia das Mães. E aí, primeiramente, eu quero agradecer a Vitória e a Érica e a Unimetrocamp pela oportunidade de a gente estar aqui no estúdio gravando. E a galera do Marketing do Crescer por nos ajudar com equipamentos e tudo mais. Então, queremos agradecer essas pessoas hoje. A gente também quer mandar um beijão pra Sara, que por motivos pessoais não pôde estar aqui, mas você tá sempre no nosso coração. Beijos. Pri, conta pra gente, né? Passou aí o Dia das Mães. Como que foi, né? Descobrir a gravidez? Como foi sua gravidez? Conta pra gente. O processo foi bem difícil, porque eu tinha um problema de saúde, eu tinha ovário policístico. Então quando eu decidi, eu e meu marido, a gente decidiu ter filho, eu fiquei tentando por 2 anos. E não conseguia. Daí eu fui ao médico depois de tentar 1 ano e não deu certo. Daí eu fui pro médico, fiz uma série de exames, aí foi diagnosticado que eu tinha esse problema de ovário policístico e também um pouco de endometriose. E aí eu tive que passar por alguns tratamentos, por cirurgia, para remover esses cistos, né? E depois de, então, 2 anos tentando, eu já tinha bastante tempo de casado, uns 8 anos de casada já. Aí, depois de 3 meses dessa cirurgia, eu soube que eu tava grávida. E eu e meu marido, a gente sempre quis uma menina, né? Sempre a gente queria menina, tanto é que a gente tinha nome de menina e não tinha nome de menino. Aí, quando eu soube, eu fiquei muito feliz, mas meu médico era muito pessimista. Ele falava assim, calma, porque pode perder. Eu falei, gente, que emocionante, né? Super motivacional. Então, eu não falei pra quase ninguém, falei pra pessoas assim, muito próximas mesmo. Ele falou, espera até passar os 3 meses, o primeiro trimestre, e depois você fala. Eu lembro que eu avisei no Crescer, né? Eu falei, vou pelo menos avisar lá que eu tô grávida, né? Mas graças a Deus a gestação foi bem, até um certo ponto, que daí eu também fui acompanhando, né? E a gente percebeu, o médico percebeu que ia ser uma gestação um pouco arriscada, porque minha placenta não era boa. Assim, mano, que dificuldade, né? Aí a placenta, ela começou a calcificar. Aí pergunta pro Thiago o que é isso. Mas a placenta não passava tantos nutrientes como deveria e não era tão boa. Então, eles já tinham certeza, o médico falou assim, certeza que vai nascer prematuro. Então, eu já sabia lá pro 5º mês que ia nascer antes da hora, né? Aí, eu comecei a tomar alguns medicamentos que, por exemplo, o pulmão é uma das últimas coisas a ser formado no bebê, né? Então, eu tomei um remédio que acelerava a formação do pulmão, que isso foi muito bom, porque daí a Lívia nasceu, não precisou ficar entubada, nem nada, né? Mas ela nasceu de 34 semanas, que é pouco, né? Uhum. E ela nasceu bem pequenininha, eu lembro que eu saí do hospital, ela tava com 1,8 kg. Então era bem porque quase a roupa da Polly dava nela, né? E aí, mas graças a Deus foi tudo bem, né? Então foi uma gestação, assim, com muitos cuidados. Eu saí antes de licença maternidade do Crescer, tinha um outro professor de química que assumiu o meu lugar, né? A Lívia nasceu em março, fim de março, eu acho que lá para fevereiro eu já tive que parar, porque tinha risco, né, a minha gravidez. Então, eu parei bem antes do que eu gostaria de ter parado, né. Mas aí o parto, tudo foi cesárea, foi tudo bem, foi bem emocionante, né. Eu tinha muita curiosidade, né. A gente fala, neném nasce tudo mesma cara, né. Mas é impressionante. Você não fala assim, não, você vai ver um monte de neném no berçário, você vai saber qual que é o seu, né. E eu falava assim, nossa, mas parece tudo japonês esses neném, né. Mas com certeza eu sabia qual que era a Lívia, mas foi bem emocionante, fiquei muito feliz. Foi um desafio também, eu sempre trabalhei muito antes dela nascer, então eu lembro que passou um tempo em casa, eu já tava maluca, queria voltar a trabalhar, queria voltar a dar aula, queria ir pra escola. Eu lembro que quando ela começou fui deixar lá no maternal, num berçário, na verdade, que ela ficava, a diretora falou assim, olha, você faz a experiência, um dia você deixa 1 hora, daí no dia seguinte você vai deixar 2, no outro dia você deixa 3 horas, até que ela vai ficar o período que ela precisa ficar. Aí no primeiro dia eu deixei ela lá, aí deu a hora de buscar, eu liguei, né, porque eu fui para um supermercado. Nossa, tava uma alegria, né, que eu não saía de casa, não fazia quase nada, né. Aí eu liguei lá e falei assim, Lívia, tá bem? Tá bem, chorou? Não chorou? Então vou deixar mais 1 hora.
Aí dava mais uma hora, a Lívia tá bem? Chorou? Não, tá tudo bem. Eu falei, então vou deixar. Ela ficou já no primeiro dia 6 horas lá na escolinha. Caraca. E eu passeando, tendo minha vida de volta, né? Assim, foi muito gostoso, mas também era assim, é sempre as duas alegrias, né? Eu queria sair, fazer minhas coisas, queria voltar da aula, mas ao mesmo tempo, eu tava na escola, eu já tava pensando nela. Ai, será que estão cuidando bem dela? Será que alguém beliscou? Será que trocaram a fralda dela? Será que deram leite? Não sei o quê. Mas foi um aprendizado pra mim, foi bem difícil, mas foi muito gostoso, assim. Eu vejo que eu tive experiências e sensações e sentimentos também, né? Que eu só tive sendo mãe, né? Então foi bem legal. Tá sendo bem legal, né? Ai, que bom. E, tipo assim, como que vocês lidam? Porque você é professora, né? E você tá no terceiro. Como vocês lidam, tipo assim, com essa coisa de você dar aula pra ela, vocês estarem na mesma sala, assim, tipo... Acho que é normal, né? Antes a gente achava que ia ser meio estranho. Mas aí quando começou, foi tipo, você tá aí, eu tô aqui, tá tudo bem. E era engraçado porque, além dela, tem as amigas dela que tem aula com ela desde sempre, né? Então, na sala lá no terceiro deles, eu tô dando aula, eu escuto mãe, ou tia, ou professora, ou Pri, eu escuto de tudo lá, porque as amigas dela me chamam de tia até hoje, né? Então, eu sou chamada de tudo lá, né? Então, eu sempre tô atenta. Ô tia Pri. Tem aluno que me chama de tia Pri. Por quê? Porque desde que tem 3 anos de idade, eu conheço, né? Que são as amiguinhas da Lívia desde criancinha, né? Então, mas foi... Na primeira aula, acho que eu estranhei um pouco, né? Mas depois eu achei normal. Eu acho que é isso. É engraçado, tipo, nossa, é minha mãe. Mas acho que hoje, no terceiro ano, já tô mais acostumada. No começo do segundo até, foi meio estranho, tipo assim. Mas a gente achou que ia ser pior, então foi tranquilo. Ai, que bom. E por ser uma matéria que sua mãe dá, você se cobra mais? Você acha que você se cobra mais pra... né? Ai, deixa eu ir melhor em química, porque minha mãe que dá. Com Por favor, né? Que vergonha, né? Recuperação de química. Já saiu alguma nota baixa em química? Pior que não, acho que a minha pior nota foi 6, mas assim, minha mãe tá suave. Ah, tá. Com 6 em química. Não, 6 tá bom, né, gente? Não, mas eu também, eu sei que ela não é a preferida dela, química, infelizmente, né? Isso daí acho que puxou o pai dela. Mas tá tudo bem, eu não cobro também, não. Tem que tirar 10, não. Só não fica de rec, pelo amor de Deus, né? Fica feio. É verdade, né? Essa coisa de ser filho de professor é complicado, né? Você acaba se cobrando mais. Mas ainda bem que eu não precisei até hoje, né? Mandar pra fora, nem dar advertência, nem nada, nem brigar, nem... Então, graças a Deus, né? Que isso também ser vergonhoso, eu acho, pelo menos, né? Pelo amor de Deus, cadê a mãe dessa criança? Já teve algum caso de, tipo assim, falarem alguma coisa, assim, da Lívia, mais pessoal, assim, dela que você não sabia na sala? E você fica, tipo, caramba... Acho que não que eu me lembre. Não. Teve uma história muito engraçada. Que eu peguei REC em filosofia e não fui eu que dei a notícia pra minha mãe. Foram as pessoas. É sério? Mas eu deixei, tipo, assim. Eles falaram assim, a gente pode falar pra sua mãe? Eu falei assim, tá tudo bem, pode falar. Aí nem fui eu que dei a notícia, foi eles. Foi bom, pra mim foi bom. Mas tudo bem, eu ficaria de REC de filosofia também. Humana sempre foi minha dificuldade, então tá tudo bem. Mas foi engraçado que eles vieram correndo, né? Correndo me contar. Eu falei assim, gente, que alegria, né? Ai, que coisa boa. Que legal, que bom. Mas tudo bem também, né? E sobre a situação que teve recentemente, que você ficou pra fora de sala, como que sua mãe reagiu? Não fiquei! Eu pensei que você tinha ficado. Foi a maior festa no corredor. O corredor inteiro gritando. Mas foi engraçado depois que, tipo, tava todo mundo, tinha muita gente da minha sala pra fora. E eu inclusa. Passei no banheiro. Aí eu tava voltando, tinha mais umas 4 pessoas atrás de mim. Aí na hora que uns abençoados viram que eu tava vindo e que o professor tinha acabado, tipo, de passar pela porta, eu vi o professor indo no corredor, eu tava assim, atrás dele. Sim. Aí eles viram eles, aqui você não entra mais. Nossa. Caraca, mano. Foi engraçado, mas ele não deu... Não. Que bom. Aí ele foi engraçado porque ele falou assim, ele me chamou pra fora e falou assim, vai lá na Mercy, pega um papel qualquer e finge que você levou a advertência. Chega aqui chorando pra todo mundo se sentir culpado. Caraca, velho. Aí eu fui lá e fiz isso. Eu achei muito porque o corredor inteiro saiu pra fora pra ver o que tinha acontecido. Gabi fez a maior festa. Maior burburinho, um monte de gente saindo pra fora. Gente, o que tá acontecendo? Tinha uma pessoa se pendurou
na janela lá de cima pra ver o que tava acontecendo. Podia ter sido eu. Foi mesmo. Amanhã eu vou te deixar pra fora pra ver se rola tudo isso. Vai rolar. Com fica certeza. tranquila. Sim. O Gabi saiu no corredor inteiro fazendo a maior festa. O Thiago também. Foi engraçado. O Léo, gente, mas a Lívia, ela foi pra fora, o que aconteceu? Ninguém acreditou. Eu também já fiquei pra fora. Eu não queria dançar. Era ensaio de festa junina. Aí eu caí com um menino que eu odiava. E ele me odiava também, era recíproco. E aí era sorteio dos pares, né? Eu caí justo com o menino. E aí a professora falou assim, agora dá o braço que nós vamos começar o ensaio da quadrilha. Eu falei assim, eu não vou dar o braço pra ele, não quero. Mas por quê? Dá o braço pra ele. Eu falei assim, eu não quero. E ele falou assim, eu também não quero. Então os dois pra diretoria. Eu fui pra diretoria, porque eu não quis dançar quadrilha com, com o Que menino. motivo. Mas já fui, Que loucura. histórico manchado, né? E você falou de REC da Lívia, né? De filosofia. Você já pegou REC? Conta pra Já, de humana sempre. História. Sempre pegava REC, eu não conseguia, eu não entendia. Primeira, Segunda Guerra, as alianças, tríplice aliança, eu não conseguia decorar quem que era com quem. E pra mim era muito... Todo mundo morreu. A gente só falava de gente que morreu. Eu achava muito triste. Então, história. Eu tinha muita dificuldade com literatura também. Então, eu falo até conto pra Grazi, que eu, quando a professora dava aula do livro, eu falava, não, a gente leu um livro diferente, não é possível. esse personagem representa isso e esse outro. Eu não conseguia entender. Pra mim, eu sempre fui muito exata, né? Então, isso é igual a isso, isso é igual a isso, acabou. Ou faz uma regra de 3 lá e resolve. Então, tudo que era muito abstrato, ou coisas que eu tinha que ficar fazendo muita associação, assim, tipo história, eu sempre tive dificuldade. Então, eu ficava de recuperação na escola, né, principalmente matérias de humanas, filosofia, sociologia. Eu tinha muita dificuldade, sempre tive dificuldade, né. Mas aí eu compensava nas exatas, que daí era a matéria que eu ia melhor. Entendi. E exata, você sempre foi bem em tudo ou tipo só que... Não, matemática eu tinha dificuldade também. Eu ia melhor em química e física. Matemática eu tinha que estudar mais, né. Então, eu tinha mais facilidade em química e eu dava aula particular de química para os alunos da minha sala. Então, chegava a época de prova, todo mundo queria estudar comigo. Você fica tarde para estudar? Eu falo, fico, mas você paga o meu almoço. Aí, eles se organizavam, pagavam o meu almoço e eu ficava para dar aula até. Fica a dica aí. Eu ficava tarde para dar aula, então eu sempre gostei de ensinar química, né? Então, acho que daí que também começou também meu amor pela química e por ensinar química também, né? Que legal. E você, tipo assim, tem vontade de seguir os mesmos caminhos da sua mãe em relação a ser professora? Eu fiz o que minha mãe já fez uma vez, que é de ensinar os amigos, né? Mas aí eu também falo a mesma coisa, pelo menos me dá um dinheiro pra pagar meu almoço. Eu gosto, eu tenho até facilidade, é algo que eu acho prazeroso, mas eu não teria essa inspiração de ser professora, não. Eu quero uma coisa bem diferente. Na real, eu quero moda, então, tipo, total oposto. Nossa, bem eu só oposto. uso jaleco, né? Eu tô super na moda. Super. Mas então, é super diferente, né? Porque química pra mim não dá. Qualquer outra matéria assim não dá. Então tem que ser moda. Faz sentido. E assim, sua mãe é uma professora super querida, né? Pelo menos na minha sala, assim, todo mundo ama a Priscila. Já aconteceu de, tipo, ter um filminho, né? Tipo, nossa, como você fala bastante desse aluno. Nossa, como eles gostam bastante de você, né, mãe? Que legal. Eu sou a filha. Tem. Quem? Tem? Agora na gincana, porque eu tô em outra equipe. Sim. Eu não posso fazer nada pro vermelho que ela acha ruim. Sim, Ela falou assim, mas como mesmo. assim? Hoje mesmo a gente tava falando, você tem que vir na contagem de ponto com a camiseta. Eu falei, mas eu sou do vermelho. Não, mas você é minha mãe, você vai Você contar. é minha mãe. Porque conta ponto, conta ponto de pai. Conta ponto Então é de melhor tudo. eu nem ir, porque vai dar empate mesmo. Ponto pro vermelho, ponto pro azul. Não, tem que ir contar. sim, ela vai, gente. Ela Pode vai. Aí tudo que eu faço junto com a minha equipe, ela fica brava, você acha? É ciúmes. Eu entendo. É um ciúminho. Né? E eu dava muito certo que ela ia cair do meu time. Tipo, eu não tinha dúvidas. Aí quando ela caiu, foi um baque pra mim. Caiu tudo. Que dó. Mas aí, só essa situação da gincana mesmo, em relação aos filmes. Não teve mais nenhum outro. Acho que não. Acho que não, né? Não. Tem algo que você quer revelar agora? Acho que não. Não que eu me lembre. E já aconteceu de, tipo,
mãe e filha, às vezes sai uma DR ali em casa. E aí no outro dia tinha que dar aula pra Lívia e ficava aqui, tipo, Climão. eu te pego em casa, hein? Mano, eu com a Lívia, a gente se dá super bem. Até parece que é mentira, mas não é mentira, não. Eu não me lembro da gente ter brigado. A gente não briga, tipo, de verdade, a gente não briga. Não, é verdade. Não sei explicar. De verdade. Não, a gente sempre resolve, a gente conversa bastante, então acho que por eu conversar muito, eu conheço ela, eu já sei mais ou menos o que ela gosta, o que ela não gosta, e vice-versa, ela também sabe muito o que eu gosto, o que não gosto, o que me desagrada, o que não me desagrada. Então a gente se poupa, né, de desagradar uma outra, e a gente conversa muito, então acho que eu nunca tive uma briga assim com ela, né? E acho que também, eu nunca briguei com a minha mãe. Esses dias eu tava tentando lembrar se eu tinha brigado com a minha mãe. Eu não me lembro de ter brigado assim com a minha mãe, de bater boca. Nunca. Eu sei que isso é muito raro, né? Mas eu sou muito de boa. Eu odeio brigar. E ela também. Ela odeia brigar. Então a gente se conversa muito e às vezes a gente até fala, nossa, eu não gosto, né? Uma vez eu achei que eu tava fazendo o maior favor pra ela. Ela foi pra escola e eu tava inspirada aquele dia, acordei com um espírito de faxineira e eu falei assim, vou arrumar o quarto dela inteiro. Eu abri o armário, eu limpei tudo, fiz uma faxina mesmo no quarto dela inteiro. E aí eu cheguei em casa, ela assim, mãe, eu não gosto de mexer nas minhas coisas. Eu assim, mano, limpei o quarto dela. Mãe, eu Não sei que eu não estava nada. Nossa, Lívia, você é nova. Sério. Eu peguei as roupas dela, fiz origami com as roupas, pus na gaveta, tudo separado por cor. A gente ficou lindo o armário dela. Ela não gostou, ficou brava. Ela falou assim, mãe, muito obrigada, que você fez tudo isso pra mim, mas eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Tudo bem. Nunca mais ficou medo. Nunca mais. Mas então eu acho que isso ajuda muito, né? Porque também ela podia ter gritado comigo, por que você fez isso? Mas ela falou assim, mãe, eu não gosto que mexa nas minhas coisas, né? E me poupou um trabalho, agora eu só arrumo meu armário, meu quarto, que ela não gosta. Então acho que isso ajuda muito, a gente comunicar o que a gente gosta, o que não gosta, o que desagrada e que não agrada, que é o também que eu faço com os alunos, né? Eu falo, gente, eu não gosto disso, tá demais. Então acho que essa comunicação clara, né, evita muita briga depois, muita discussão desnecessária, né? E vocês acham que vocês têm um jeito, assim, muito parecido de personalidade, assim? Acho que sim e não. Tem aspectos que a gente é muito parecida. Tipo, a gente é super da paz, a gente gosta de ter momentos sozinhas. Então, se a gente no nosso dia, eu não fiquei um tempo eu comigo mesma e ela não ficou um tempo só ela fazendo as coisas dela, tipo, a gente fica estressada no final do dia. Então isso é uma coisa que a gente é muito parecida. Eu acho que... O que mais? E a gente é diferente também em muita coisa. Sim. Nos gostos, no jeito, tudo. Várias coisas, estilo de música, aos gostos em geral, a gente é bem diferente. Mas também a gente tem semelhanças também. Mas mesmo o nosso diferente, ele bate, sabe? Entendeu? Diferentes que se complementam, né? Isso é bom. E quando a Lívia tava entrando nessa fase de entrar pra adolescência, assim, tudo mais, como você lidou com isso? De ver ela crescendo, assim? Crescendo é forte essa palavra. Ficando mais Crescendo velha. Crescendo, ficando grande como eu. Não, foi tranquilo. Também, eu conversava muito com ela, né? Eu sempre quis que ela aprendesse essas coisas comigo, em casa. Não só fora, claro, ela aprende muita coisa fora, né? Mas eu conversei bastante com ela, tirava muita dúvida, ela perguntava muita coisa também pra mim ou pro meu marido, né? Mas ela perguntava bastante coisa, então isso facilitou, né? Até coisas que eu não sabia, se ela sabia, eu perguntava. Você já ouviu falar sobre isso? Você já aprendeu sobre isso? O que você acha disso? Então a gente também conversava bastante, eu ia perguntando para ver até que ponto ela estava ciente do mundo, ciente do que acontece, e não fechada só no mundo dela, né? Então vira e mexe a gente lançava alguns assuntos, tanto eu quanto meu marido, para ver se ela estava por dentro, se ela sabia se posicionar, se ela sabia conversar sobre determinado assunto, né? Então, nessa fase foi bem importante a conversa, né? A gente conversa muito, né? Acho que isso ajuda demais sempre. Na infância, então, ela foi super tranquila também, sem grandes
problemas de causar, assim, na Não, escola? quando ela era criancinha, ela causava um pouco, né? Eu lembro, tem vai e volta, né? Aquela gente, daí chegava lá. Hoje a Lívia mordeu 3 amigos, né? Por favor, converse com ela. E eu falava assim, mano, mandei o lanche dela. Aí a professora pedia, converse com ela. Daí eu falava, Lívia, você mordeu seus amigos, né? E a professora falava que ela era muito sorrateira. Ela ia assim, chegando, pegava no ombro, descia um pouquinho e mordia o braço, né? Daí a criança começava a chorar com aqueles dentes, assim, né? E ela tava banguela, né? Então sempre tinha um dente a falta do outro na marca, era óbvio que era ela, né? E aí eu perguntava, filha, você mordeu, né? Aí ela desconversava, assim, eu sabia que ela tinha mordido. Então as advertências dela, criança, eram mais frequentes. Então batia, mordia. Mas aí era só de Violenta. E uma vez que eu lembro no Crescer, quando ela era bebê, eu fui buscar, eu dava aula, ela ficava lá numa mini maternal, que chamava, né? Eu já acho maternal pequeno, era o mini maternal. E aí ela tinha 2 anos. E daí eu dava aula, saía e ia pegar na sala dela, eu ia lá buscar, era uma delícia aquela sala, que tinha a hora da soneca, eu geralmente chegava nessa hora. E hoje vocês têm hora da soneca, a gente não deixa, né? Olha só. Vai pra fora. Aí eu fui lá buscar, uma das vezes eu falei, Lívia, cadê suas coisas, né? O seu material, né? Daí ela ia lá, pegava a lancheira da Barbie dela, aí ela vinha com a lancheira, eu falei, cadê sua chupeta? Aí ela olhou pra trás, entrou na sala, ficou procurando, tirou da boca de pôs na dela e pronto, achei minha chupeta. Meu Deus, Lívia! Aí foi o dia que eu falei assim, mano, eu preciso ensinar ela a largar essa chupeta aí, que não vai dar certo, senão ela vai voltar pros bichos, vivia doente também, né? Mas ela gostava muito ela entrou no Crescer com 2 anos, né? Então, nossa, já 15 anos lá. Sim. Então, e ela gostava muito de ficar lá, né, com os amiguinhos, tudo. Então, mas era engraçado que eu saía da sala, sempre era uma surpresa quando eu ia pegar, né? Cada dia cada dia uma coisa. Uma vez ela chegou com R$10 na mochila. Eu falei, pronto, uma ladra agora, né? Roubou o dinheiro, né? Daí eu falei assim, o que esse dinheiro tá fazendo aqui? Dela, eu vendi umas coisas. Ela Vendedora empreendedora. Ela fez... Vocês lembram? Acho que vocês lembram. Aquelas pulseiras de elástico. Nossa, aí ela ganhou, aí ela fazia, daí o pessoal da sala dela fazia encomenda. E ela cobrava R$2, eu acho, a pulseira. Nos auge dos meus 5 anos. Caraca! Aí ela vendia um dia, ela chegou com R$10. Eu falei, o que é esse dinheiro aqui na sua lancheira, mochila, sei lá? Aí ela falou assim, eu vendi pulseira. Pra quem você vendeu? Quem que pagou? De quem que é esse dinheiro? E ela falou, não, eu vendi, paguei, daí... E me explicando, eu não entendi nada, né? Aí eu escrevi imediatamente pra professora, mandei lá no vai e volta, falei, olha, a Lívia apareceu aqui com uma nota de R$10, por favor, fala que eu pedi desculpa pro pai, eu não sei de onde veio esse dinheiro, o que aconteceu. Aí a professora respondeu, não, a Lívia trouxe umas pulseiras que ela disse que está vendendo, e os coleguinhas realmente compraram, e ela tava com muita moeda, eu troquei as moedas, que ela tinha R$10 em moedas, eu troquei por uma nota, ela ficou feliz. E essa nota é referente às vendas dela, honestas, né? Meu Deus! Eu falei, meu Deus do céu, olha, vai ter futuro no pastel. Começou bem com a pulseira, né? E aí eu achei que eu tinha roubado, coitado, né? Até julguei. Mas no fim ela tinha vendido mesmo, pegou encomenda e vendeu depois você vendeu. Você lembra que você vendeu o resumo de matéria também? Sem vergonha, gente. Ela vendia resumo de matéria, ela fazia. Nossa, essa blusa, inclusive, você comprou, né, Cu? Mas vocês acham que começou nas trufas, né? Que vendia no ensino médio? Não, gente. 2015 eu já tava lá vendendo. Caraca, gente, vendendo resumo. Ela começou a venda do Crescer. Eu comecei. Pioneira. E assim, querendo ou não, você tem uma professora de química em casa disponível a todo momento. Amo. Você usa, né? Uso. Usa a professora que tá sempre à disposição ali. Até porque química é muito difícil. Muito difícil. Então, nossa, gente, que isso? Muito difícil. Aí eu faço o exercício 1, né? Que é o exercício mais simples de todo o capítulo. Aí eu lá, Ô mãe, já não sei. Aí eu mando, às vezes eu tenho preguiça de ir até o lugar onde ela trabalha lá em casa, aí eu mando foto do celular. Mãe, explica aí. Manda um áudio. E seus amigos também, tipo, dão uma interessadinha aí pra pedir coisa pra ela? Acho que não. Não lembro. Mas vira e mexe, vem me perguntar assim,
você acha que se eu pedir nota pra sua mãe, ela me dá? todo fim de trimestre tem um 5 que aparece. Não, mas nem pedem também. Nem pedem, eu falo assim, é difícil. Tenta lá. Tenta. Tenta, vai tentar. Nossa. Agora uma pergunta, tipo assim, de coração mesmo. Como você lida, tipo assim, de acompanhar desde pequenininha ela, né, que você é a mãe dela, de ver ela crescendo, ver ela evoluindo, amadurecendo, você lida de um jeito emocional, tipo assim? Sim, não, eu fico super feliz, né, de ver, claro, acho que como todo pai, né, a gente dá o nosso melhor, paga escola, escolhe os melhores lugares para estar, procura dar o melhor, né, tanto como ensino, como experiências, proporcionar para ela experiências, tudo. Então a gente fica feliz, né, porque querendo ou não, é uma consequência daquilo que a gente está semeando, né, a gente vai plantando. Então, ver essa correspondência é muito bom, que nem sempre vai corresponder, né? Então, eu fico feliz de ver essa correspondência, né? E entender que também o filho não é pra gente, né? Eu e meu marido, a gente sempre teve essa consciência. Então, vamos fazer de tudo pra Lívia, para que ela vá embora, né? Ela esqueça da gente também, né? Assim, não fique presa a nós, porque a gente não tem um filho pra ficar pra gente, né? Mas é pro mundo, né? Então, eu acho que isso foi bem interessante, porque desde pequenininha eu falava, você tem que falar inglês, você tem que aprender inglês, né? Senão você vai ficar sempre aqui nesse mundinho. Eu quero que você vá mais longe do que eu fui, eu quero que você se desenvolva mais, que você tenha algumas oportunidades que eu não tive, né? Então, eu vou analisando o que de repente, pode ter faltado para mim, ou que... De repente eu poderia ter vivido, que eu não vivi, mas que então hoje eu já posso proporcionar para ela, já preparando ela para o futuro, né? Então pensar longe e também ver ela indo cada dia mais longe é algo que é bem satisfatório, né? Entender que o filho não é pra gente, o filho é pro mundo, né? Sim. Então eu fico feliz, porque eu vejo que ela tem isso, ela é muito independente, que já é uma característica que eu não tenho, né? Eu sou super... gosto de ficar com a família, caseira, se eu puder não sair, eu não saio. Ela não tá nem aí, ela vai e nem olha pra trás, né? Então, eu falo isso eu acho muito legal, porque ela vai ter mais chances de conquistar, de viver coisas que eu não tive essa chance, né? Então, ela vai poder, eu fico feliz por isso, né? E pra você, de ter ela como mãe, de ter ela com você como amiga mesmo, né? Como é pra vocês? É muito especial. Teve Dia das Mães e até eu escrevi uma cartinha pra ela assim, mãe, é realmente uma honra e um privilégio ter você como mãe. Porque você me entende, você me escuta, me aconselha, você não só me prepara, mas você me impulsiona pra viver os meus sonhos. Porque ela pode falar assim, não, moda, você vai ser pobre, viver de moda. Mas não, ela tá junto comigo nos meus sonhos, ela acredita em mim, ela acredita no que eu carrego. Então isso é muito especial. Ter ela como mãe, eu falei hoje pra ela, assim, nossa mãe, ainda bem que você é minha mãe. Ai, gente, que fofinha. Ainda bem que você é minha mãe, porque é muito bom. Ela me entende, ela sempre tá me ensinando. Então se eu erro, ela fala assim, você errou nisso, você vai colher os frutos desse ato que você fez que não foi bom. Aí eu assim, beleza, mãe. Mas ela não, só aponta o erro, ela me acolhe, ela sabe... Ela me ama através das ações e das falas dela. Então é muito especial ter ela como mãe. É muito mais que mãe, né? Mas ser amiga também, né? Isso é muito importante. Faz uma diferença muito grande. E eu acho que isso também, eu entendo que é nessa fase que a gente tá, que dá pra ser mais amiga, né? Porque antes não dava, eu tinha que ser a mãe dela, né? Não dava pra ser amiga. Então eu acho que a gente também já chegou numa fase que a gente tá vivendo algumas coisas novas, né? E diferentes, né? E até, enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando de uma situação que depois da Lívia, eu perdi 2 bebês, né? Eu fiquei grávida 2 vezes depois dela, que a gente queria ter mais filhos, eu e meu marido. E ela também, teve uma época que ela pedia irmão. Hoje ela fala assim, graças a Deus que eu sou filha única, né? Mas tinha uma época que ela pedia muito, e eu também queria ter mais, meu marido também, a gente queria ter mais filhos. E eu engravidei 2 vezes depois dela. Uma foi em 2012, ela nasceu em 2008, né? E em 2012 eu engravidei. Só que daí foi uma gestação tubária na trompa, sabe? E ficou lá. E aí, por causa daquilo, eu comecei a ter muita dor um dia. Eu sabia que eu tava grávida já, mas um dia, do nada, começou uma dor insuportável. Fui pro médico, pro hospital, e lá eles fizeram uns exames. Eles falaram, olha, tá na trompa o ovo, eles chamam de ovo, né? Eu vou chamar de feto. E a gente vai ter que tirar a trompa, né?
E aí, consequentemente, vai interromper a gravidez. E aí, nossa, chorei um monte, né? A Lívia era pequena, tinha uns 4 anos, tava com os meus pais, e eu fui internada, e aí o médico falou assim, não, vamos tirar hoje, já que eu tava com muita dor, daí eu fiz um ultrassom, essa região abdominal tava toda cheia de sangue, ele falou, nossa, a gente vai ter que, é urgente tua cirurgia. E eles fizeram tipo uma cesárea, então fizeram corte de cesárea, tiraram a trompa, e aí ele me mostrou, tava meio grog, né, com aquela anestesia, você fica acordada, né, mas tava meio grog. Eu lembro que o médico veio e me mostrou, falou assim, olha só a trompa, ele mostrou um negócio assim, parecia uma linguiça, né, e eu falei assim, não sabia que a trompa era assim. Ele falou, não, a trompa tem a espessura de um fio dental, então foi inchando e ia romper, na hora que rompesse, você ia ter hemorragia interna, se você não estivesse no hospital, podia dar ruim, né? Você podia até morrer. E aí, eu lembro que... Daí eu fiquei mais, acho que 2 dias no hospital para me recuperar, que era tipo uma cesárea mesmo, né? E aí eu voltei para casa. Só que quando eu voltei para casa, eu tava assim... Nossa, eu tava muito triste, eu tava bem depressiva, assim, né? E isso foi na última semana de junho. Então, ninguém da escola soube, porque eu não tinha falado ainda que eu tava no começo da gestação, só tinha falado pro Anderson. E aí, começaram as férias. Eu não consegui ir pra festa da família, porque eu tava com muita dor aquele dia. E aí, eu já acabei perdendo, né, e fazendo essa cirurgia, eu tinha que ficar um mês, que foi exatamente o mês de julho todo, de repouso por causa da cirurgia, né, e eu lembro que eu fiquei muito mal esse mês, muito mal mesmo, eu chorava sem parar, e assim, com a Lívia com 4 anos em casa, né, então ela, coitada, querendo brincar, sem entender muito, e eu naquela deprê, né, super triste, chorando. Aí teve um dia que meu marido, acho que pra me animar, ele falou assim, vamos sair hoje pra jantar. E eu não queria sair, eu também tava com muita dor ainda, né, mas eu já tava um pouco mais recuperada. Ele falou, vamos sair hoje pra jantar, eu vou te levar escolhe o lugar que você quer ir comer. Aí eu escolhi lá um lugar que eu gosto de ir, daí fomos nós 3. E a Lívia toda alegrinha, né, do jeito que ela era uma criança bem alegre. E eu, assim, com aquela... me esforçando pra estar bem, né? Mas, assim, pra mim, até aquele momento, eu tava muito... a perda, pra mim, foi muito forte. Foi muito desgastante. Foi um processo bem triste. Então, eu tava muito triste, mas tava me esforçando pra ficar bem. E eu lembro que a gente sentou no restaurante, meu marido sentou lá, na frente, e eu e a Lívia aqui, do mesmo lado da mesa. Aí ele falou assim, deixa eu tirar uma foto de vocês duas, vocês estão tão bonitinhas, né? Aí, beleza, a Lívia tava do meu lado. Aí a gente fez, sei lá que pose que a gente fez, mas aí teve uma hora que a Lívia virou de frente pra mim, eu virei de frente pra ela, e o meu marido falou assim, vai chegar mais pertinho. Aí, tipo, eu e a Lívia encostamos a testa, uma na outra, de frente, assim, e tiramos uma foto. Daí ele mostrou, né, ele falou assim, olha que foto linda. Aí eu olhei e falei assim, nossa, que bonitinha, né. Aí tava eu e a Lívia pequenininha, né, eu um pouquinho maior que ela, e a gente, uma de frente pra outra, assim, uma olhando a outra. Aí eu fiquei olhando aquela foto e eu falei assim, nossa, olha, eu tava quase vesga, porque a Lívia tava tão perto de mim, que eu tava vendo ela, e meu marido falou assim, fica, peraí, sabe quando vai tirando, fala, não ficou legal, mexe um pouco aqui, arruma o cabelo, e eu lá, só olhando a Lívia, quase vesga, né, eu nem enxergava ela direito, aí ele tirou a foto. Só que aquilo lá mexeu tanto comigo, porque até hoje eu postei essa foto na época, e pra mim aquela foto teve um significado muito grande, porque eu só tava vendo a Lívia naquela hora, naquela pose que a gente tava, eu só tava olhando a Lívia, assim. E eu falei assim, olha só, eu em vez de eu estar focando nela, eu passei o mês de julho inteiro focando no que eu não tinha, né, no que me faltou, no que eu perdi. E aquele dia pra mim foi uma lição, eu falei assim, gente, eu não posso ser assim, em vez de eu me alegrar com o que eu já tenho, que eu tenho uma filha maravilhosa, 4 aninhos, super alegre, super saudável, eu passei um mês inteiro chorando por algo que eu perdi, e ignorando totalmente aquela bênção, a filha que eu tenho, né? Então aquilo pra mim me chamou muito a atenção, é claro, não tô desmerecendo o sofrimento humano e a necessidade de se vivenciar o luto, mas aquele dia pra mim foi um basta, eu falei assim, não, eu não vou, porque eu já vi que eu tava indo pra um lugar que eu não estava nem valorizando o que eu tinha, que era a Lívia, porque eu estava dando muito mais peso para aquilo que eu perdi, né? E eu falei, nossa, eu não posso ser assim, eu tenho que realmente focar. E eu estava assim, com a Lívia na minha frente, que eu não conseguia ver mais nada. Eu falei, eu quero ser assim, eu quero olhar
valorizar aquilo que eu tenho, a filha que eu tenho, seja uma só, tá tudo bem, saudável, alta desse jeito, alta igual a mãe. Eu falei, eu tenho que valorizar o que eu tenho, em vez de ficar me lamentando por aquilo que eu perdi, né? Então, eu acho que da maternidade, isso foi uma lição muito grande, né? Porque às vezes a gente fica vendo o que falta, o que deixou de acontecer, o que eu queria e não aconteceu, o que eu desejei, o que eu sonhei e não tive. Mas se você for parar para ver o que você tem e focar naquilo que você tem, né? E ser grato por aquilo que você tem, as tristezas, né? As perdas, as dores da vida, parece que elas vão até perdendo o peso, né, e aquele era pesado mesmo, eu tava bem carregada naquela época, e pra mim, depois daquele dia, aquela foto pra mim é bem marcante, depois daquele dia, assim, eu me resolvi, e aí eu voltei pra casa daquele restaurante, assim, outra pessoa, e eu voltei a brincar com a Lívia, porque nem isso eu conseguia fazer, porque eu brincava um pouquinho, daí eu já queria ficar no meu canto quieta, e ficava chorando pelos cantos da casa, né, e depois daquele dia, pra mim, foi assim, foi super especial de, sabe, focar naquilo que eu tenho e não naquilo que me falta, né? Então, eu acho que essa, pra mim, foi uma das grandes lições da maternidade, mesmo perdendo, né? Pra mim foi muito bom. E depois eu engravidei de novo e perdi de novo. Mas aí, aquela lição ficou da primeira gestação perdida, né? Que eu falo, não posso ser assim, não vou ficar me lamentando pelo que eu perdi, eu vou celebrar aquilo que eu tenho, né? Então, hoje todo mundo fala, hoje não, mas há um tempo atrás, né, eu já tô velha pra ser mãe de novo, mas o pessoal perguntava, você não quer ter mais filho? Não quer ter mais filho? Eu falei, gente, a Lívia pra mim já é suficiente, já tá bom demais, né? Então, não me falta, né? Eu sou muito grata, porque era isso que era pra ser a Lívia só, minha filha, e tô feliz com isso, né? Mas é uma coisa muito... Porque, tipo, muita gente pensa em, tipo... Ai, você mãe muito pela parte, assim, dos 9 meses grávida e acaba ficando nisso. Só que é uma pessoa, né? Você vai ser sua filha pra vida inteira. E é um cuidado que você vai ter que ter a vida inteira, né? Então ter que pensar que... Ainda mais na idade que ela tava, era uma idade que ela precisava muito de você, né? Sim. Que ela era muito nova. Então é uma noção que você tem que ter mesmo. Né? Nossa, é muito mais do que só a gravidez. Nossa, e que história linda, né? Não, Sim, não só e daí eu é. fico pensando que se eu continuasse naquilo, o que eu ia passar pra Lívia? Que eu poderia ter passado? Ela poderia pensar, eu não sou o suficiente, minha mãe só vai ser feliz se tiver mais um. Né? Então é um cuidado que eu vi assim, nossa, ainda bem que eu me despertei aquele dia, né? Pra não valorizar o que faltou, mas valorizar aquilo que eu tenho, né? Aquilo que... A filha que eu já tinha e não o filho que se perdeu, né? Sim. Nossa. E você lembra desses momentos, assim, de como foi? Nada? Pior que não. Pior não, melhor. Eu tava tentando lembrar. Eu lembro a foto só, mas sim. Acho que não lembro. Pior que não. É melhor. E a Lívia, a gente sempre tentava compensar, né? Claro que a gente não fingia nem mentia, mas sempre eu ou meu marido, a gente compensava. Então eu lembro muito nessa época, ela brincou muito com meu marido, porque ele estava em condições de brincar, eu não tinha condição. Então a gente vai compensando, né? A gente estava até lembrando esses dias que meu marido, ele ia muito para Moçambique, né? E quando ele vai para Moçambique, ele fica muito tempo fora. Porque daí ele vai trabalhar lá na ONG e tudo, e ele fica no mínimo 3 semanas fora. E a Lívia sentia muita falta dele, né, nesse período. Então, ela tava lembrando, nossa, mãe, lembra que você fazia? Todo dia eu fazia um calendário para ela, dos dias que meu marido ia ficar fora, né, e a gente ia contando quantos dias faltava para ele voltar, só que ao mesmo tempo eu tornava cada dia especial. Então eu fazia, cada dia vai ter alguma coisa especial. E o especial, gente, não era nada mirabolante. Às vezes o especial, o que é a surpresa de hoje? Vai ganhar 1 bis. Só 1 bis. E ela fica mó feliz, que eu fazia uma festa. Você não sabe o que você vai ganhar hoje, né? E eu fazia surpresa, embrulhava. Ela, nossa, mãe, 1 bis. Ela ficava tão feliz. Eu falei assim, graças a Deus que ela ficou. Ai, gostou. Um dia eu fui muito realizada que eu ganhei uma escova de dente da Hello Kitty. É sério? Ai, tá vendo? Realizadíssima. Nunca, eu tinha medo, falei, vai que ela falou assim, isso queria um iPhone, né? Ela ficava feliz com escova de dente, né? Então, eu sempre pensava, é uma fase difícil, né? Ficar longe, assim, muito tempo longe, e meu marido, assim, muito
muito cauteloso, ele falava assim, olha, eu tô indo embora. Ele falou, eu não sei o que pode acontecer, porque ele ia em cada lugar lá em Moçambique, que ele falava assim, eu espero que eu volte, né? Ó, o seguro de vida tá aqui, ele ia me ensinando as coisas, que eu falei assim, meu Deus, ele vai pra umas aldeias lá, que eu nem sei se ele volta mesmo, né? Então a gente ficava meio com o coração na mão, mas eu falei, não, vamos tornar o dia agradável para ela, né? Pra ela não sentir tanto, né? Então eu sempre fazia algumas coisas assim pra viajar. Daí ela falava assim, só falta 2 dias pro seu pai voltar. Ela, vai acabar a surpresa. Então a gente tornava mais alegre, né? E como foi pra sua mãe, quando ela começou a ver você sendo mãe, vendo você grávida, ela te ajudou muito com isso? Me ajudou. Eu lembro que ela falou assim, o que você quer que eu faça? Você quer que eu durma aí, eu te ajude com as coisas? Eu falei, mãe, faz comida, né? Faz comida pra mim, deixa uma marmita pra mim todo dia, que vai ser a maior ajuda, porque realmente quando você tem um bebê, pela primeira vez principalmente, nossa, eu não tinha tempo pra nada. Eu lembro que às vezes eu colocava o bebê conforto dela na frente do box, eu ia tomar banho e deixava ela lá, eu tomando banho e ela parada assim na frente do box, porque você não tem tempo, você tem que ficar cuidando, né? E minha mãe sempre, acho que toda mãe fala assim, ai, minha filha tá tendo uma filha, meu bebê tá tendo um bebê. Eu falei assim, não, gente, calma, tenho 30 e poucos anos já, sou um bebê. Mas ela também ficou bem feliz, me ajudou muito. Só que foi muito bom porque ela não ajudou fazendo o que ela queria. Ela me perguntou, como eu posso te ajudar? E, nossa, isso pra mim foi muito bom. Importante, né? Porque ela não foi mandando eu fazer, eu sei, faz desse jeito. Não, ela falava assim, como que eu posso te ajudar? Eu falei, mãe, eu não vou ter condição de cuidar da Lívia e cozinhar. Pra mim, cozinhar é difícil. Aí ela falou assim, não, fica tranquila. Daí todo dia minha mãe levava um almoço pra mim. E aí, nossa, isso me ajudou demais nessa fase da maternidade. Tem uma rede de apoio muito sim. Minha sogra também, elas revezavam. Uma levava no dia, minha sogra levava no outro. Aí isso ajudou pra caramba. Ser mãe é um presente, né? Sim. A gente sempre escuta nessas mães falando, porque você é meu presente, mas não é só da boca pra fora, né? Não, é verdade. Sim. É verdade. Sim. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Foi, assim, pra mim, assim, o primeiro episódio, assim, muito lindo ver a relação de vocês duas, sabe? Vocês são muito parceiras, acho que ficou isso muito claro. Vocês são muito parceiras, muito unidas e, assim, isso é lindo de isso ver, de verdade. Bonito e raro de se ver. Sim. Muito Obrigada, gente, foi muito especial. Sim. Obrigada. Enfim, gente, é isso. Obrigada por terem assistido. Continue nos acompanhando tanto no Spotify, no YouTube e no Instagram pra ficar acompanhado aí nas atualizações. E é isso, pessoal. Obrigada.